Estão conseguindo escutar daí? É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu perfil do Instagram. Se você não me conhece, está chegando agora, eu sou o Gustavo Lima, eu sou facilitador em constelação familiar e o assunto aqui é sempre constelação familiar, sempre desenvolvimento pessoal, relacionamentos. Como que a gente pode, através dos nossos relacionamentos, elevar o nosso nível de consciência, se desenvolver como pessoas, como membros de uma sociedade na qual a gente precisa e quer contribuir. Se você não sabe o que é constelação familiar é uma filosofia que ela tem, digamos, um viés terapêutico também, e através dela a gente vê que as nossas relações são fundamentais para o nosso desenvolvimento como pessoas, como seres humanos, para aquilo que a gente acredita, para aquilo que a gente faz, para os nossos próprios destinos, principalmente os relacionamentos familiares. A gente está intimamente imbricado, colado com os nossos familiares e principalmente os nossos pais. Então, o tema da live de hoje, eu vou colocar aqui nos comentários e vou ver se eu consigo fixar, é relação entre pais e filhos, mas mais especificamente, a nossa relação como filhos com os nossos pais, porque todos nós somos filhos. Não sei se vocês são pai ou mãe, mas filho todo mundo é, ninguém é filho de chocadeira. Então o pessoal vai chegando aí, né? A Celzelenco já está aí, a Tamara está aí também, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vão chamando o pessoal, dando o coraçãozinho aqui para o Instagram levar essa live para mais pessoas, o aviãozinho aqui, vocês mandem para 1, 2, 3, 4, 5, para quem vocês quiserem, porque a gente vai falar de uma forma mais direta sobre relacionamento de filhos com os pais. Então vão chamando o pessoal e vamos esperar o pessoal chegando enquanto eu coloco aqui o título da live. E eu tinha colocado aqui uma música para a gente começar a nossa live, que é de uma banda de artistas que eu gosto muito, que é Legião Urbana. E Legião Urbana tem uma música que eu gosto muito, que o nome é Pais e Filhos, né? E é muito bacana, porque o Renato Russo, na genialidade dele, ele traz nessa música aquelas situações que no nosso dia a dia a gente vê que acontece nas nossas relações com os nossos pais. Às vezes a gente é criança, às vezes a gente é adulto, né? E ele traz um verso na música, né? Você julga os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer. Então, isso traz uma reflexão muito grande sobre a nossa relação com os nossos pais na nossa condição de filhos. Tamara está perguntando como que se chama mesmo os outros. Tem um aviãozinho, Tamara, acredito que ele fique assim, ó, nessa posição aqui, ó. Tu clica no aviãozinho ou uma setinha que está mirando para cima e ali vai aparecer uma lista de contatos, só coloque em enviar para eles. E ali eles vão receber o convite da live. Então, o que eu estava dizendo sobre a música Pais e Filhos aqui do Renato Russo, da Legião Urbana, que ele traz nessa estrofe, nesse verso: você julga seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. E quando a gente vê realmente, os nossos pais são tão crianças como a gente, eles são tão humanos quanto a gente. Eu gosto de fazer esse exercício imaginativo. Imagina você agora com uma criança nas suas mãos. O que você vai fazer? Ela vem com manual de instruções? Não, né? Não existe manual de instruções para pais. Tem livros, né, que dizem como ser pai, como ser mãe.
mas aquela experiência com aquele pequeno ser humano que veio de você, só você tem. Então não tem como dizer que você é um bom pai ou uma boa mãe. Isso é o tempo que vai trazer a experiência. Então, antes de o seu pai ou a sua mãe, aquela figura idealizada, né, que a gente vê na mídia, nas redes sociais, muitas pessoas dando dicas, né? Ah, o pai deve fazer, o pai tem que ser mais presente, o pai tem que educar o filho ou a filha assim, a mãe tem que fazer assim, tem que fazer assado. Na verdade, são duas pessoas com uma pequena pessoa nas mãos e eles estão fazendo o melhor que eles podem. E muitas vezes, aquele pai ou aquela mãe, quando olham para aquela criança chorando, reclamando, alguma coisa assim, projetam naquela criança inconscientemente, até mesmo por um instinto, uma dor que eles sentiam. Eles veem na sua própria criança a criança deles quando eles eram pequenos. E aí, o que acontece? Tem um manual de instrução para quando isso acontece? E como eu disse antes, a gente vai trazer aqui uma conversa bem direta sobre relação nossa, filhos com os pais. Né? E eu, antes de vir para cá, eu estava estudando ali, estava revendo um conteúdo, livros do Hellinger, sobre relação entre pais e filhos. O Hellinger, que era Bert Hellinger, né? Esse senhorzinho aqui, que é desenvolvedor da constelação familiar. Como é que ele tem tanta autoridade assim para falar? Porque ele é pedagogo, é filósofo, professor e terapeuta familiar. Então acho que o velho tem, né, alguma coisa bacana para contar pra gente. Mas não é só de livro que a gente vive quando a gente vem aqui e expõe esses conteúdos sobre relação pais e filhos, sobre enredamentos familiares. É da nossa própria experiência que a gente fala, né? Oi, Cris, seja bem-vinda. Como é que tá? Tudo bem? Espero que eu possa contribuir e se tu puder também, Cris, mandar para mais e mais pessoas aí pelo aviãozinho e dar likezinho aqui, dar o coraçãozinho. Porque eu sou um cara, né, eu não tenho pais perfeitos como ninguém tem. E eu tive por muito tempo, muito tempo mesmo, questão de relacionamento com meu pai. Né? Por eu julgar ele muito duro, eu julgar ele um tanto ausente, muito exigente, até grosso de vez em quando, né? E eu tive muito problema, me afastei muito dele emocionalmente. Talvez eu ainda esteja um pouco afastado dele emocionalmente, porque tudo é um processo, né? A gente vai fazendo processo, é interessante. Esses dias uma cliente que fez constelação comigo, a gente terminou a constelação, a gente terminou a sessão, e ela perguntou, Gustavo, em quanto tempo que eu vou ver os efeitos disso? Não sei. Não sei mesmo. Pode ver amanhã, pode ver semana que vem, pode ver daqui a 2, 3 anos. É um processo. Depende da gente, principalmente, de quanto que a gente se entrega pro processo. Oi, Su, tudo bem? Seja bem-vinda também. Depende de como que a gente se entrega pro processo. Então, eu tinha esses problemas de relacionamento na adolescência, na juventude, com meu pai. Por conta do temperamento dele. E eu me afastei dele emocionalmente muito julgamento. Isso começou a afetar muito todas as áreas da minha vida. Principalmente o meu relacionamento. Eu sempre falo disso. A Suzana, que é minha esposa, está aí também. E ela não vai me deixar mentir sozinha. Né? O que aconteceu? Eu sempre disse, né? Eu não vou ser um marido igual ao meu pai, um pai. Se um dia eu for ser pai, igual a ele. Nunca vou ser, nunca vou fazer. E claro que no relacionamento eu falava para minha esposa as questões que me magoavam dele. Né? Com todo o relacionamento a gente troca figurinhas emocionais, né? E depois de uma briga, minha esposa chegou e disse para mim, olha, Gustavo, tu tá fazendo exatamente aquilo que tu sempre disse que o teu pai faz e tu não faria. Isso me ofendeu realmente de uma forma muito grande. Fiquei muito ofendido com aquilo. E aquilo me remoeu
dentro do coração. Como é que eu posso ser igual a ele? Eu não posso ser igual a ele. E eu percebi que realmente eu estava sendo igual a ele. Tudo aquilo que eu julgava nele eu estava repetindo dentro do meu relacionamento. De uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho requintada, né? Um pouquinho sofisticada. Eu estava tendo aquele mesmo comportamento, digamos, atualizado, né? Era o comportamento ruim, entre aspas, 2.0. E eu fui para ver isso. Fui numa constelação para ver isso. E eu vi que realmente eu estava afastado do meu pai. Por conta de todas essas questões que a gente teve na minha adolescência, mas principalmente porque me doía na alma ficar afastado dele, julgar ele, me doía na alma olhar para ele, para o meu pai e querer que ele não fosse o meu pai por conta dos comportamentos dele. E aí que uma coisa que o constelador na época, o Vinícius Nunes, que foi o meu primeiro constelador, ele disse, né? A gente é 50% pai, 50% mãe. Se a gente tenta excluir um deles do nosso coração, a gente está se excluindo do nosso próprio coração. E a gente, para suprir isso, a gente vai repetir aquilo que a gente julga. Para que a gente inconscientemente se sinta mais perto daquele pai ou daquela mãe que a gente julga. Ou seja, eu estava exatamente repetindo o que eu julgava no meu pai, porque a minha alma precisava que ele estivesse perto de mim, nem que seja a parte ruim, negativa dele. Quando eu percebi isso, quando eu vi isso numa constelação, eu me conectei com a dor que eu sentia de não ter dentro de mim aquela metade dele que faltava em mim. Eu vi um abismo na minha frente. Realmente dói quando a gente olha para isso. Dói. Realmente dói. Mas eu fui me conectando aos poucos, né? Com meu pai dentro de mim. E acho que um ano depois disso, mais ou menos, a gente estava conversando, eu e ele, a gente estava falando e tal, e aí espontaneamente eu disse, pai, olha só, eu sei que eu te julguei muito quando eu era mais novo, né? Seja bem-vinda, Verônica, tudo bem? Como está? A Cristiane também está aí, sejam todas bem-vindas. Reforçando, né, aí o pedido, se o que eu estou falando para vocês aqui faz sentido, coraçãozinho aqui, opa, coraçãozinho aqui, aviãozinho aqui, manda para pelo menos 3 pessoas que vocês gostam, que vocês sabem que talvez tenham uma rusga aí, tenham faíscas com os pais, né? Talvez vai ajudar essas pessoas, esse conteúdo aqui que eu estou trazendo, essa fala aqui que eu estou trazendo para vocês. E participem também, né? Tragam perguntas, tragam suas opiniões aí pra gente conversar. Aí eu falei para ele, né? Pai, eu sei que eu te julguei, que eu tive muito problema contigo, né? E eu sinto muito, pai. Eu sinto muito mesmo porque eu não percebia que tu estava fazendo aquilo que para ti era o certo. E agora eu vejo isso. E muito obrigado por ser o pai que tu és. Muito obrigado, eu disse para ele. Sim, uma fala espontânea de coração, sabe? E ele disse, poxa filho, que bom que hoje tu reconhece isso, porque quando eu era duro contigo, quando eu te xingava, quando eu exigia muito notas, ou que tu fosse trabalhar, ou coisa assim, é porque eu estava pensando que um dia eu não ia estar aqui para te ajudar. Eu não ia estar aqui, nem eu nem a tua mãe ia estar aqui para te apoiar, tu precisava saber se virar sozinho. Então era melhor eu ser duro e te ensinar a se virar sozinho do que tu te quebrar depois na vida. Ver que eu me machucava aquilo, né? Que ele falava, toda a situação. Mas ele fez aquilo porque na alma dele, no íntimo dele, era a melhor coisa que ele estava fazendo pro filho dele. E eu entendi isso. Foi bom, foi maravilhoso, porque ele me chamou de burro, de preguiçoso, de imbecil, de vagabundo, um monte de coisa assim. Foi bom isso? Claro que não. Ah, todo pai tem que fazer isso? Não. Mas foi necessário para mim. Porque o meu pai é o pai necessário para mim, a minha mãe é a mãe necessária para mim. São os únicos
não tem outros. O ideal só na propaganda, na novela, né? Só na revistinha. Aquilo que eles trouxeram era o ideal para eu crescer. E às vezes crescer dói. Então, uma pessoa me perguntou nos stories antes de eu vir para cá, né? Como que a gente lida com as ofensas dos pais? A gente não lida com as ofensas dos pais no sentido de perdoar eles. Porque a gente não tem o que perdoar. A gente agradece a vida. Ah, Gustavo, mas doeu. Sim, doeu. Eu tô dizendo que doeu para mim também. E hoje eu consigo abraçar o meu pai e ser grato por ele. Claro que lá dentro ainda deve ter, né, alguma objeção, alguma dor, alguma coisa assim, porque é um processo. Não espera você fazer uma constelação ou qualquer outro tipo de terapia e resolver de cara a sua relação com seus pais. O próprio Bert, né, o cara que eu sigo, esse senhorzinho aqui, ele escreve na autobiografia dele que com quase 100 anos de idade, com 92 anos de idade, ele fez uma constelação para resolver uma questão com a mãe. Então, no processo, a gente vai aprendendo a ser filho. A gente vai aprendendo a tomar o amor dos pais do jeito que é. E eu também escolhi esse tema para a gente trazer aqui porque na última constelação em grupo que eu fiz, aqui em Porto Alegre, a gente fez 3 constelações e o tema dos 3 era um relacionamento com a mãe. As 3 pessoas que vieram constelar tinham questões muito fortes de relacionamento com a mãe e o tema era esse. Uma disse, eu tenho uma crença sobre relacionamento que eu herdei da minha mãe e eu quero acabar com isso. A minha mãe pensa assim, ela colocou essa ideia, né, eu herdei essa ideia dela, eu quero acabar com isso porque eu não tenho sucesso nos meus relacionamentos amorosos. Uma outra veio e disse, a minha mãe demanda demais de mim, é como se eu fosse a mãe da minha mãe. Ela demanda muito de mim. E a outra disse, né, eu tenho 2 filhos pequenos, mas eu não me sinto pronta para ser mãe, eu não tenho segurança para ser mãe. Então a maternidade ou a relação com a mãe foi algo que foi muito forte nos últimos dias e as constelações também individuais que eu atendi e pendiam para esse lado, né? Relacionamento com a mãe, o relacionamento com o pai. A Regiane está aí, seja bem-vinda, Regiane. A Rai está aí também, seja bem-vinda, Rai. Coloquem seus comentários, né? Bom, então como que a gente lida com aquilo que nos machucou? A Lili está aí também, seja bem-vinda. Como que a gente lida com isso que nos machucou? Das ofensas ou da falta de pai ou de mãe, né? Quando eles não nos criaram, nos abandonaram. A gente precisa primeiro se conectar com a dor da falta, com a dor de não ter eles perto, de não ter ganhado ou ganho um carinho, aquilo que a gente sentia ideal. Mas o principal a gente ganhou, o principal a gente tem, que é a vida. Uma vez eu falei para uma cliente numa constelação, eu estava falando porque a minha mãe não me deu isso, a minha mãe não me deu aquilo, a minha mãe não me deu aquilo outro e tal. E era uma pessoa já, digamos, madura, ela já tinha uma filha, ela já tinha uma neta. E dentro das imagens que a gente faz, dentro dos exercícios que a gente faz na constelação, ela não estava conseguindo ir fazer um abraço em direção à mãe, né? A representação da mãe. Não consigo abraçar ela porque ela nunca me deu carinho, porque ela nunca me fez isso, porque ela nunca olhou para mim, porque ela nunca me elogiou e tal. Aí eu disse para ela, olha, o que tu prefere, se tu pudesse escolher? 5 minutos de um abraço da tua mãe no colo dela? Ou a tua filha, a tua neta, teus alunos, que era uma professora, teus alunos têm ajudado tanta gente. O que tu prefere? O colo da mãe ou as conquistas que tu teve? É isso que a gente vê. Talvez você vai dizer, mas eu queria ter os dois, mas não é possível ter os dois, porque algo você nunca vai conseguir recuperar dessa forma que você quer recuperar. Esse colo, esse abraço, esse carinho. Isso da forma como você quer, que é olhar para o pai, para a mãe, exigir que eles deem isso, ou que eles se desculpem por você, por não terem dado isso para você, não vai ter. Você até pode confrontar os seus pais, eles falarem para você, nossa, meu filho, minha filha, pois é, me desculpa, sinto muito, né? Sinto muito, não pude dar.
vai recuperar isso. Você vai ter de volta? Não, você vai ficar reclamando na objeção ainda. Talvez aquilo que eu fiz, que foi agradecer ao meu pai por aquelas duras que ele me deu, e dizer sim, foi isso é o que era suficiente para mim. Eu entendo que agora essa era a forma de tu me dar amor, me dar carinho. Essa era a forma de tu dizer que se preocupa comigo. Talvez se a gente conseguir introjetar isso dentro de uma caminhada, dentro de um caminho, a gente consegue se libertar da dor, do sofrimento, do julgamento, de ficar pedindo carinho. E é muito importante a gente ressaltar que uma relação não resolvida, digamos assim, uma relação não bem, digamos, elaborada, no sentido de que eu elaboro dentro de mim com os meus pais, vai refletir muito na minha vida adulta. Muito. E eu digo por mim, né? Aquele comportamento que eu julgava do meu pai, por exemplo, de ser um homem duro, exigente, isso eu via nos meus chefes. Isso eu via nos meus chefes. Muito, muito, muito. A gente vê isso nos relacionamentos. Aquilo que eu julgo nos relacionamentos dos meus pais, por exemplo, eu busco em outros relacionamentos. Se eu acho que me falta carência, se eu sou carente, melhor dizendo, se a minha mãe não me deu carinho, não me deu o afeto que eu queria, eu vou buscar isso no meu relacionamento. E aí a minha esposa vai ser o quê? Ela vai ser minha esposa ou vai ser minha mãe? Se eu não conseguir, se eu acho que falta ainda carinho, amor, afeto do meu pai. Soraya, seja bem-vinda, como está? Tudo bem? Onde é que eu vou buscar esse carinho que falta dele? No meu marido. Mas aí eu vou ver que meu marido ou a minha esposa não são meu pai ou a minha mãe. E ainda vai faltar aquilo ali dentro de mim. E eu vou buscar isso em quem? No meu filho. Muito eu vejo, né? Mulheres já maduras que vêm fazer a constelação, e o meu público é basicamente feminino. Dá pra ver aqui pela audiência da live, né? Só tem mulheres aqui. E uma questão muito que traz, né? Gustavo, olha só, meu filho, ele tá com 30, 35, 40 anos, ele não consegue trabalhar. Ele não consegue emprego. Eu tô preocupado com esse menino, um homem de 40 anos, né? Muito obrigado, Soraya, por estar aqui. Seja bem-vinda para contribuir também. Uma mulher dizendo que o filho de 30, 40 anos é um menino, né? Mas tudo bem. Meu menino, ele não encontra um trabalho, ele não sai de casa, eu tô preocupado, eu queria que ele fosse. Mas quando a gente vai ver, colocar numa constelação isso, a gente... Opa, desculpa, tocou aqui meu celular, eu tinha esquecido de colocar no silencioso. Coisas ao vivo, né? Aí, agora sim. Bacana, amiga da Cris, sejam bem-vindas, que bom. Aí o que acontece? Essa mulher, talvez eu vou pegar um exemplo feminino porque é o que mais aparece no meu consultório, né? Essa mulher, ela tá numa relação de codependência com o filho. Porque aquele amor, aquele carinho, aquele apoio que ela buscava do pai e o pai não pôde dar por qualquer questão, ela vai projetar primeiro no marido ou no relacionamento. Ela vai ver que aquilo não é o pai dela. E ela vai projetar aquilo em quem? No filho. No filho ou na filha. E ela vai se apoiar no filho ou na filha. Ela vai ser carente do amor deles. E sentindo na alma que ele ou ela precisa apoiar a mãe ou o pai também, enfim. Esse filho, essa filha vai continuar em casa, ele não vai querer ir para a vida porque ele precisa ser o apoio da mãe ou do pai. E aí é uma relação de dependência e codependência. Aquele que parece que é o dependente, que é o filho, que é o vagabundo, que não trabalha, que é o preguiçoso, ele na verdade está sustentando emocionalmente a mãe ou o pai. Porque neles falta o amor do próprio pai ou da própria mãe. E eles buscam no filho. Essa é uma dinâmica de alma inconsciente que a gente vê através da constelação. E dentro desse conhecimento da constelação familiar, a gente tem o que a gente chama de ordens do amor ou leis sistêmicas, que são ordens que regem os relacionamentos. E entre pais e filhos tem a lei do equilíbrio, né? A ordem do equilíbrio entre o dar e receber. Os pais dão a vida, os filhos tomam a vida.
Os pais são grandes, os filhos são os pequenos. Os pais dão a vida para os filhos então recebem a vida com gratidão e levam a vida adiante. Só que eu não posso, como filho, dar vida de novo para os meus pais ou dar qualquer coisa para eles. Não digo presentes, né, as coisas assim. Mas dar algo, por exemplo, carinho, suprir alguma falta deles. Eles não têm falta nenhuma. Pro filho, pai e mãe é completo, é perfeito. Mas quando o pai ou mãe se apoia no filho, ou o filho, por um amor cego, quer salvar, quer dar amor para pai e mãe, quer ser o cuidador do pai e da mãe, ele está quebrando essa ordem do equilíbrio entre dar e receber. É igual um rio, imagina o rio ele vai direto para o oceano, ele desemboca no oceano, imagina o oceano querendo voltar para o rio, e o rio querendo voltar para a nascente. É mais ou menos assim que acontece, não é natural eu querer cuidar, eu querer dar demais para os meus pais, mas talvez eu sinto que falta algo para eles. Só que aí o filho que dá algo demais para os pais, ele vai deixar de olhar para a própria vida. Ele vai ficar nadando contra a corrente, em vez de ir para o oceano. Ele vai querer voltar para a nascente, vai querer ficar no estreito da própria família, em vez de formar a sua própria família, buscar outros horizontes. Então, nós como filhos, a gente precisa, primeiro, tomar os pais do jeito que eles são. E tomar não é aceitar. A Sheila está aí, seja bem-vinda, Sheila. E tomar os pais ou concordar com os pais não é simplesmente aceitar, tá bom, eu te aceito. Isso é uma postura arrogante, muito arrogante. O tomar, como a gente fala aqui na constelação, ou concordar com os pais é dizer sim, é como é. A Josi está aí também. Oi, Josi, seja bem-vinda também. É dizer sim aos pais como eles são. Porque se a gente fala um não para eles, se a gente tem objeções com os pais, a gente tem objeções em relação a nós mesmos. Porque lembrando lá, né, o que o meu primeiro constelador disse, depois eu aprendi isso na prática, nós somos metade pai, metade mãe. Se eu julgo alguma coisa, se eu nego alguma coisa no meu pai, que é metade de mim, eu nego 50% de mim. E eu vou ter um vazio aqui dentro. Da mãe é a mesma coisa. Se eu nego os dois, se eu julgo pai e mãe, eu tô lascado, porque eu julgo a mim inteiramente, totalmente. Aí o que vai acontecer? Eu vou me maltratar. E o que é o me maltratar? Eu vou ter vícios, eu vou sempre estar doente, eu não vou cuidar da minha saúde, eu vou ter depressão. Eu lembro um atendimento que eu fiz há um tempo atrás, uma cliente disse que não tinha pai, porque o pai dela teve um caso lá com a mãe dela, num carnaval, foi embora. Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Foi embora, a mãe ficou sozinha criando ela, então não tinha pai. Aí eu falei isso pra ela, olha, né, a gente é metade pai, metade mãe, aquela coisa, né, dos acho que é 23 cromossomos, se não me engano, que a gente herda do pai, 23 da mãe, né, yin yang, essas coisas todas assim. Ela, eu sei. Mas eu bem que queria matar esse 50% dentro de mim do meu pai. Qual era o caso que essa cliente trouxe? O que ela tinha, né? Depressão, ela tinha pensamentos suicidas. E ela tinha fibromialgia, uma dor intensa, né? Uma doença considerada autoimune. Como é que funcionava essas ideações suicidas dela? Ela dizia, Gustavo, que tem uma voz dentro de mim que diz que eu tenho que matar. Não é bem eu que quero me matar, assim, mas é uma voz dentro de mim que diz que eu não mereço viver, que a minha vida não vale nada. É uma voz que diz que eu tenho que morrer. E ela disse durante o atendimento que seja bem-vindo Gustavo, meu xará, seja bem-vindo Ronan, a Vivi tá aí também. E ela disse que queria matar os 50% dentro dela do pai. O que tinha na cabeça dela, no inconsciente dela, na psique dela? Era exatamente essa vontade que ela tinha se concretizando dentro da cabeça dela. Era os 50% que não queria o pai, que queria matar o pai dentro dela,
falando para 50% do pai, os 50% dela, parte dela, que ela, digamos, tomou, herdou do pai, querendo, né, dizendo que ele tinha que morrer. Esse caso mostra muito como que funcionam essas dinâmicas de exclusão dos pais. E entre pai e mãe tem hierarquia? Tem um mais importante do que o outro? Né? Não, pai e mãe igualmente são importantes pra gente. Não tem como eu dizer, eu amo muito a minha mãe, mas não amo tanto meu pai. Ou eu amo muito meu pai, mas não amo tanto a minha mãe. Né? E amar não é aqui aquele morrer de amores, né? Não é aquela coisa de ser apaixonado, de viver agarrado, abraçando. Às vezes a relação com pai ou mãe ela é prejudicial, né? Ela é tóxica, digamos assim. Uma palavra que eu não gosto de usar, mas está na moda, né? Ela é tóxica. O que eu faço? Então, se o Gustavo está dizendo que eu tenho que ter um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, um bom relacionamento é dentro de você. Dentro de você, resolver dentro de você essas questões com eles. E se a relação não é boa, né? Eu conheço pessoas que têm o pai, por exemplo, o pai é alcoólatra, ele bebe todo dia, a pessoa chega perto do pai e ele cobra coisas, né? Porque tu me abandonou, tu foi morar longe, porque tu é um péssimo filho, tu é uma péssima filha e tudo mais. Se a pessoa precisa estar perto do pai, não. Ela se afasta, não precisa nem ver mais o pai. A questão é dentro. Dentro. Eu olho para aquela pessoa e digo, sim, você é meu pai, você me deu a vida, tudo. Muito obrigado. Eu amo você do jeito que você é. E às vezes para amar o outro eu preciso me afastar dele para eu não me machucar nesse amor. Tem uma frase que eu ouvi de uma pessoa há um tempo atrás. Maristela, seja bem-vinda. O João tá aí também, seja bem-vindo, João. Eu ouvi de uma pessoa um tempo atrás a seguinte frase, né? A gente pode amar todo mundo. Algumas pessoas a gente ama bem de perto, outras a gente ama à distância. E é exatamente isso. Talvez a gente precise amar os nossos pais, ou um deles, à distância, para a gente não se machucar. Uma cliente trouxe um depoimento, né, um tempo atrás. Nem tanto tempo atrás, essa semana ainda que eu fiz constelação com ela. Que ela disse, poxa, Gustavo, sempre que eu vou me aproximar do meu pai, ele me bota para baixo. Ele disse que eu tenho que procurar um psicoterapeuta, que eu tenho que fazer terapia, que eu não sei o que estou fazendo na minha vida. Isso me deixa para baixo, sabe? Já até pensei em não falar mais com ele. Mas é meu pai, eu tenho que ir lá, eu tenho que falar com ele, eu tenho que visitar ele. Não, não tem. Não tem. Não precisa. Toma ele dentro do teu coração e deixa com ele o que é dele. Se ele tem mágoas, se ele tem dores, deixa com ele o que é dele. Não tenta tomar isso para ti, não tenta salvar ele. A gente não consegue salvar pai e mãe. É uma pedra muito pesada pra gente carregar. E muitas vezes a gente, no nosso amor cego, a gente quer salvar eles. A gente quer salvar pai e mãe. A gente quer carregar um peso para eles. Às vezes a gente vê que eles estão caminhando para a morte, numa doença ou num comportamento destrutivo, e dentro da gente, a nossa criança interior, ela diz, antes eu do que você, pai. Então a gente se coloca no meio do caminho, né? Do pai ou da mãe, em direção àquele destino difícil. A um vício, uma morte, uma doença. E a gente prefere a gente morrer no nosso íntimo, no nosso inconsciente, a nossa criança interior prefere ela se sacrificar do que ver os pais sofrendo. Será que isso é realmente um bom caminho? Será que a gente não honra esse sofrimento dos pais dentro do nosso próprio caminho, buscando a nossa própria felicidade? Porque eu acredito, eu não sou pai, mas eu sou filho, né? Que os meus pais, por exemplo, eu acredito que os pais de cada um de vocês, o que eles desejam para vocês é que vocês sejam felizes. E eles talvez se sacrificaram, talvez eles deram tudo o que eles tinham para vocês, para que vocês fossem felizes, para que os filhos fossem felizes. Então, como é que a gente honra o sofrimento dos pais? A gente sendo, nós mesmos sendo felizes. É assim que a gente honra o sacrifício que eles tiveram para nos criar, para nos educar, ou as doenças deles.
Não é querendo carregar a pedra deles. Rafa tá aí, seja bem-vindo, Rafa. Neuza tá aí também. Aui Cosmético Natural tá aí também, seja bem-vindo. Então, né, a gente tem que levar a nossa vida. Porque carregar o peso dos pais é algo muito pesado. A gente já tem o nosso próprio destino. Muitas vezes a gente está enredado com outros destinos que a gente nem sabe qual é. E voluntariamente, a gente vai se enredar ainda no destino dos pais, a gente vai querer salvar eles. Isso é pesado, né? Muito pesado. Bom, eu tinha dito antes, né? Que a gente não tem hierarquia entre pai e mãe, né? Não tem um que é melhor do que o outro. Mas a mãe, e lembrando o pessoal que está entrando, né? Se o conteúdo aqui, se o bate-papo tá legal, deem coraçõezinhos aqui, né? Coloca aí uns coraçõezinhos para Instagram entender que o conteúdo tá legal, que o nosso bate-papo tá bom. E aqui abre um aviãozinho e compartilha com pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas. Para a gente levar essa mensagem um pouco mais adiante. Tá? E também participem, coloquem perguntas, suas opiniões, talvez, mesmo que seja Gustavo, nada a ver com o que tu está dizendo, não concordo. Vamos conversar, vamos trocar ideia aqui, porque monólogo nem sempre é bom, né? Rosalba tá aí, seja bem-vinda. Então, não tem um pai e a mãe assim, mais, quer dizer, um dos pais, né? O pai ou mãe mais importante do que o outro. Mas a mãe, ela é especial na nossa vida. O relacionamento com a mãe, ele é fundamental. A gente costuma dizer aqui dentro dessa filosofia do Hellinger, né? Que a gente tem alguns êxitos durante a nossa vida. Muita gente quer, por exemplo, ter sucesso, ganhar muito dinheiro, ser feliz, ser realizado profissionalmente. Mas a gente precisa passar por alguns êxitos antes disso. 2 êxitos, né? Tem os 2 primeiros êxitos da nossa vida que a gente disse, que a gente precisa passar, que são provas, digamos assim, pelas quais a gente precisa passar para ser feliz. O primeiro deles é... Ah, Su tá perguntando, já vou te responder aí. O primeiro deles é o êxito do nascimento. O meu nascimento é o meu primeiro êxito. Porque imagina, a gente tá lá, a gente é um bebê na barriga da mãe. E tá quentinho, tá bom, tá gostoso ficar lá. Mas uma hora a gente precisa sair, a gente sente pressão para sair de lá. E o natural é que a gente vá sendo, digamos, conduzido pelo próprio movimento natural do útero da mãe, que vai nos levando para frente. E a gente vem e pum. Exatamente, Shaila, exatamente. É bíblico, tá lá na Bíblia. Honrar pai e mãe. Aí a gente vem, tem uma luz, tem talvez um médico que bate na nossa bunda, é algo muito novo isso. Muito novo. E às vezes a gente não tem força para esse nascimento, a gente precisa nascer de cesariana, fórceps e tal. Então o primeiro êxito da vida é o nascimento. O segundo êxito da nossa vida é a relação com a mãe. Porque da mãe a gente toma a vida, literalmente, desde o útero, a gente se alimenta através dela, até os nossos primeiros anos de vida. A gente se amamenta, né? A gente toma o leite da mãe. Até uma certa idade, a psicologia tem aí algumas divergências, né? Alguns dizem que até os 6, 7, 9, 3 anos de idade, não sei. Mas o certo é que até um certo ponto, até uma certa idade, a criança ela não sabe distinguir ela e a mãe. Para a criança, ela e a mãe são a mesma coisa, elas são um único ser. Se a mãe está perto, eu estou seguro. Se a mãe está longe, eu estou em perigo. A minha vida depende da mãe, porque ela que me dá comida, me dá calor, enfim. Então, o nosso segundo êxito, e talvez o êxito mais importante, é a nossa relação com a mãe. Ela é o nosso arquétipo da vida. Ela que traz a vida. Ela que nos nutre de vida. Então, uma relação mal resolvida, uma relação rompida com a mãe, talvez seja sinal de que a gente vai ter muita insegurança, de que a gente vai ter muita carência nos nossos relacionamentos,
de que a gente não vai conseguir ir para a vida, não vai conseguir superar desafios, porque a gente não toma a segurança da mãe, o alimento da mãe, né? Mel de Flor tá aí também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, só para não perder a pergunta da Suzana, né? Quando a convivência é difícil, qual é a postura que devemos ter? Primeiro, honrar pai e mãe, aquilo que a gente estava falando antes, né? Aceitar. Mais do que aceitar, tomar, concordar do jeito que eles são. Porque nós somos também eles, né? Nós não temos pais, nós somos os nossos pais. É uma frase que eu gosto bastante. Nós não temos pais, nós somos os nossos pais. Segundo, se a convivência é difícil, talvez eu precise me afastar deles. Né? Talvez eu precise realmente me afastar com honra, com carinho, com dignidade, com respeito dos pais. Não conviver com eles mesmo. Se eles me machucam, se a convivência com eles me machuca, eu não preciso conviver diretamente com eles. É tudo uma questão de postura interna. Tudo que a gente fala aqui é referente à constelação familiar, postura sistêmica, filosofia sistêmica é uma postura interna. Né? É como eu vejo, não é o que eu faço, mas como eu faço. Né? Por isso que eu digo, né? Uma cliente um tempo atrás, ela perguntou, tá, Gustavo, e agora o que eu faço? Eu tenho que dizer, eu tenho que fazer, eu tenho que rezar alguma coisa, eu tenho que ler alguma meditação, eu tenho que fazer alguma coisa. Não sei. Não sei mesmo. Depois de uma constelação, eu não digo para uma pessoa o que ela tem que fazer ou não. Ela tem que sentir na alma dela qual é a postura interna que ela tem que tomar. As frases de cura, de solução que a gente fala numa constelação são, digamos, indícios de posturas que a gente precisa tomar para se curar daquilo que trouxe a gente para a constelação. Mas eu não dito regras de comportamento. A pessoa ela tem que se experimentar qual é a postura dela. Qual é a postura que vai ser saudável para ela curar aquilo dentro dela. Talvez a melhor postura é se afastar dos pais com honra e com carinho. Continuar amando eles, né? Então, voltando lá. Nosso principal êxito é a mãe. Mãe é vida. Assim como a gente se relaciona com a mãe, a gente se relaciona com a vida. Exatamente, o João está falando, ter o autoconhecimento, exatamente. Ter essa dimensão da onde eu posso ir. Porque senão fica muito fácil, eu acho, né? Colocar as coisas na mão do Gustavo, por exemplo, na mão do constelador, do terapeuta. E aí você vai lá e se machuca, fica desconfortável, você pensa que não vai dar certo, e você diz, é culpa do Gustavo, ele disse que era para eu fazer assim. A gente trabalha muito aqui dentro dessa filosofia da constelação familiar, da filosofia sistêmica, acreditar aí também, a Clataí, sejam bem-vindas, com a questão da autorresponsabilidade. Eu, como adulto, sou responsável pelos meus atos. Dentro também do relacionamento com os pais, né? Como é que eu vou ser feliz, Gustavo, se o meu pai disse isso de mim, se ele me batia, se a minha mãe me abandonou? Não sei. Mas uma coisa que eu sei é que não importa tanto aquilo que fizeram para você, que seus pais fizeram para você. Importa aquilo que você vai fazer a partir disso. Né? Importa aquilo que você vai fazer a partir disso. É muito motivacional isso daí, Gustavo. Não é. É a realidade. Né? É a realidade. A vida nos dá isso. Não tem como fugir. A Gislaine está aí também, seja bem-vinda. Reforçando, né? Se o conteúdo aqui está interessante, se a reflexão aqui está bacana para você, coraçãozinho e aviãozinho, pelo menos para 3 pessoas aí, manda pelo menos para 3 pessoas que você vê que precisa dar um upgrade na relação com o pai e com a mãe. Talvez seja interessante para eles, né? Eu ajudo você e você ajuda outras pessoas com a mensagem que a gente está passando aqui, com o que a gente está falando, né? E vamos também fazer perguntas, né? Fiquem à vontade para interagir, tá bom? Então, voltando ao raciocínio, né, da questão da mãe. Mãe é a vida, é como a gente vê a vida. Então, a gente toma tudo dela. E também do pai, mas principalmente da mãe. A gente toma tudo dela, porque a vida veio através dela, passa por ela.
E quando a gente critica a mãe, a gente critica a vida, né? É uma analogia que a gente faz, porque a nossa psique, eu gosto muito de Jung, eu gosto muito da psicologia do Jung, porque ele traz muitas questões dos arquétipos, né? O arquétipo da vida é o arquétipo da mãe. O arquétipo da nossa relação com a saúde é o arquétipo da nossa relação com a mãe. Então, se a gente tem uma visão distorcida, digamos assim, da mãe, e eu não digo pra gente idealizar uma mãe, né? Uma mãe perfeita, pais perfeitos também não são bons, porque a gente vai achar que tudo tem que ser perfeito na vida. Mas a gente saber lidar com as imperfeições deles, porque a gente também é imperfeito. A gente saber que pai e mãe, né? Principalmente a mãe antes da gente, eles foram pessoas, né? Isso é engraçado porque a minha esposa, ela tem uma filha já adulta. Quando a gente se conheceu, ela era adolescente. A gente, né, no início de namoro, como sempre, né, todo casal, se dá beijo, se abraça e tudo mais, né? E a minha enteada, adolescente, ela olhava assim, tipo, minha mãe fazendo isso, nossa, minha mãe namorando, nossa. Como se mãe e pai não fossem homem e mulher, né? Não tivessem desejos também, não fossem perfeitos. É assim, são pessoas também, como a gente. E pessoas que deram a única diferença, por exemplo, dos meus pais para mim é que eles deram a vida a alguém. E eu ainda não dei a vida a ninguém. Mas são seres humanos como eu. Erram como eu. O Juan tá aí, seja bem-vindo, Juan. Então, né, relação com pai e mãe, principalmente com a mãe, ela é fundamental. E o que geralmente acontece, né? Muitas vezes a gente vê alguém que critica pai e mãe, que tem uma relação, digamos, negativa com eles, né? E a gente diz, é um filho ou uma filha ingratos, é um filho ou uma filha que não merecem, né? Que não honram pai e mãe, mas às vezes tem uma dor aí. Tem uma dor muito grande que vem talvez desde a infância, da primeira infância, desde o nascimento ou até antes do nascimento. Tem uma dinâmica que a gente fala muito aqui na constelação, que é o movimento primário interrompido. O que é o movimento primário interrompido? Para quem estava aqui, desde o início, lembra que eu disse, né? Que a criança até um certo tempo, até uma certa época da vida, ela não diferencia ela da mãe. Para ela, a mãe e ela são a mesma coisa. Então a mãe está perto, eu me sinto bem, me sinto seguro, eu tô completo. A mãe saiu, ela tá longe, eu tô separado dela, eu sinto medo. Eu sinto pavor, realmente pavor. Parece que eu vou morrer. Por quê? Porque a mãe, ela me alimenta, porque a mãe me dá calor, porque a mãe me dá carinho, porque a mãe é aquilo que me mantém vivo. Então, até certa idade, a criança, ela é intimamente ligada à mãe. E quando a criança, por alguma razão, ela é separada da mãe, e ela sente esse medo de ficar sem a mãe e, portanto, morrer por inanição ou morrer por conta da falta dessa parte que existe dentro dela. Cláudio, seja bem-vindo, Cláudio. Ela entra num pânico inconsciente, num pânico de alma muito grande. E forma-se ali um trauma. E esse trauma ele pode se dar, olha só, presta atenção nisso, é importante. Desde o nascimento, a fórceps ou a cesariana, quando a criança ainda não se sente pronta para deixar a barriga da mãe, ela se sente separada, ela sente aquele medo, aquele pavor de sair daquele ambiente seguro dela. Uma internação da criança que fica muito tempo no hospital, ou a mãe que fica muito tempo longe, ou até uma situação corriqueira, né? A criança está passeando no supermercado com os pais, ela fica olhando ali o corredor dos brinquedos, o pai e a mãe se distraem, vão para outro corredor, a criança percebe que está sozinha, se apavora, começa a chorar. Em menos de um minuto a mãe está ali junto com ela, abraçando ela, mas aquilo ali já formou um trauma, já fez com que ela ficasse com medo
de perder a vida, de perder a segurança da mãe. A Jane está aí também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Jane também. Gene, seja bem-vinda, Gene. Isso forma um trauma tão grande no nosso inconsciente que a gente fica com medo novamente de tomar o amor da mãe, de se sentir seguro de novo com a mãe, porque a gente pensa que quando a gente sentir isso de novo a gente vai perder, mais ou menos quando a gente está dirigindo e a gente se envolve num acidente grave de carro e o inconsciente bloqueia aquele movimento, né? Porque a gente sentiu muita dor ali. Então quando eu vou entrar num carro de novo, pegar um volante para dirigir, o meu inconsciente diz para mim: não, Gustavo, não faz isso, porque tu já se acidentou uma vez e pode ser perigoso tu dirigir, então tu não vai dirigir para não correr risco. E eu travo no volante, por exemplo, né? Eu não consigo dirigir, eu fico com medo, eu fico paralisado. E a mesma coisa acontece nesse movimento em direção à mãe. A gente fica paralisado inconscientemente nisso, né? Isso, exatamente, Cris. Estou aqui à disposição para a gente fazer atendimentos de constelação em Guaíba também, né? Angélica está aí, seja bem-vinda. Então a gente tem esse trauma em relação a essa aproximação com a mãe. E o tempo passa e a gente vai ficando com esse trauma, né? A gente pode até crescer bem próximo da mãe. A gente pode crescer abraçando a mãe, dizendo que ama a mãe, mas lá dentro tem essa separação emocional, essa separação de alma, que a gente não consegue se aproximar da mãe emocionalmente, com segurança. Isso gera uma dor muito grande. Aí isso pode trazer sintomas como depressão, carência, muita carência, uma pessoa muito carente, ansiedade, compulsão alimentar, né? A gente costuma dizer aqui no jargão da constelação que quem come demais está querendo colocar a mãe para dentro. Compulsão alimentar muitas vezes é um movimento interrompido em direção à mãe. E esse movimento interrompido em direção à mãe, ele vai se perpetuar até que a gente coloque ele em termo de novo. Como é que a gente faz isso? É olhando para a mãe dizendo: ô mãe, eu te amo, que bom, tal, tal, tal. Não, isso é mental. A gente precisa ir mais profundo. A gente precisa voltar lá para o tempo da criança e dentro daquela situação, né, numa regressão hipnótica, por exemplo, dentro de uma constelação familiar, quando a gente olha para um representante da mãe dentro da constelação, a gente pode voltar naquele sentimento de falta, de dor, e reconectar com a mãe. Isso é um movimento muito bonito, ele é muito profundo. Geralmente ele é muito forte, ele causa uma dor assim muito forte, um pico de dor, né, muito forte, emocional. Mas é uma dor que vai e passa e vai embora. A Alessandra está aí, seja bem-vinda a ler também. Vai, passa embora. E depois que a gente toma de novo a mãe, né, depois que a gente refaz esse movimento, é um alívio muito grande. Muito grande. Muito. É algo muito bonito que a gente pode fazer, por exemplo, num atendimento individual de constelação, usando técnicas de hipnose, de programação neurolinguística, ou mesmo numa constelação em grupo, quando a gente tem alguém que representa a mãe do constelado, do cliente, e o cliente olha para aquela pessoa como se estivesse olhando para a mãe, e ela pode então abraçar de novo, né, aquela representação da mãe, tomar a mãe no coração, como eu te disse. Ela, a criança que toma o colo da mãe e diz: agora eu posso, agora eu me sinto completo. Então, seria mais ou menos isso, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês. A gente já está aí com quase 1 hora de live. Eu estava pensando em fazer algo em meia hora, 40 minutos, mas vocês veem que se deixar eu falo, né? Perguntas? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Né? Se alguém tiver alguma pergunta. Ou se alguém quiser bater um papo comigo aqui no ao vivo agora, né? Quem sabe tenha uma questão sua, pessoal, que gostaria de colocar para a gente conversar em 2 minutos rapidinho, me coloco à disposição para a gente fazer aí um atendimento, digamos assim, uma mentoria sistêmica express. Fiquem à vontade, pessoal, estou à disposição de vocês. Enquanto isso, eu vou pegar uma água aqui.
tá bom? Só um instante aí. Bueno, acho que o pessoal tá só querendo ouvir hoje, né? Não estão querendo participar. Tudo bem. Vou terminar então a live de hoje com uma frase do Hellinger que eu gosto muito. O Hellinger é eu digo, né, o pai de todos nós consteladores, é o mestre. E aí tem uma frase que ele diz que ao que os pais nos dão, aquilo que os pais nos dão, a gente não pode tirar nem acrescentar nada. Ao que os pais nos dão, a gente não pode tirar ou acrescentar nada. Eles nos dão tudo. É uma frase que eu demorei um pouco para entender o que ela significa. Que os pais nos dão tudo já o que a gente precisa. Tudo. Não tem como eu tirar alguma coisa do que eles nos deram. O que eles nos deram que a gente precisa é a vida. Eu não posso tirar aquilo que eles nos deram, que é a vida. E eu também não posso acrescentar nada àquilo que eles nos deram. Mas eu posso construir sobre esse alicerce, né, que eles nos deram, algo muito grande que vai honrar eles. Que vai fazer com que todo o sofrimento deles e os nossos, talvez, quando a gente era criança, vai fazer com que aquilo valha a pena. Então a gente não pode tirar nada do que os nossos pais nos deram. Nem aquilo que a gente considera bom, nem aquilo que a gente considera ruim. Mas a gente pode acrescentar, pelas nossas próprias forças, algo sobre esses alicerces. Será essa a reflexão de hoje, pessoal. Muito obrigado por ficarem escutando esse cara meio maluco aqui devagar sobre pais e filhos, né? Lembrando que atendimentos individuais de constelação online para todo o Brasil. É só você marcar a sua, colocando uma musiquinha aqui para encerrar. Legião Urbana, Pais e Filhos. Lembrando, então, atendimento online de constelação familiar para todo o Brasil, até fora do Brasil. Já atendi pessoas em Portugal, já atendi pessoas da França, né? Então a gente pode atender online qualquer pessoa. Presencial, atendimentos individuais presenciais em Guaíba, no Centro de Meditação e Centro de Yoga e Meditação Renascer, no centro de Guaíba, em Porto Alegre, no espaço Conexões da Alma, onde eu atendo presencial, tá? Guaíba e Porto Alegre. Grupos de constelação também, nos mesmos espaços, é só dar uma olhada aqui no meu Instagram, me segue aqui, acompanha a nossa agenda, que a gente vai divulgando as datas dos próximos grupos de constelação em Porto Alegre e em Guaíba. E também uma vez por mês a gente tem grupo de constelação familiar online. Eu e a minha colega Tiane Madeira, a gente facilita grupos online de constelação também para pessoas de todo mundo. Então, pessoal, muito obrigado, muito grato por estarem aqui. Sigam aqui o Gustavo Lima _facilitador para muito conteúdo sobre constelação familiar, filosofia sistêmica, relacionamentos. Obrigado a todos por terem vindo. E a gente se vê, seja na próxima live, no próximo grupo, no próximo workshop, no próximo atendimento, não sei. A gente se vê. Até mais, pessoal!